Está saudável? A todos vocês, sabe que eu sou Evaldo. Tudo esse está fazendo a todos vocês, os que eu conheço e os que eu não conheço. Vocês que eu não é assim algum constrangimento que eu vou fazer essa fala aqui, porque eu estudei pouco a história da minha vida, muito menos do que eu deveria. Mas Lucas propôs isso, eu perguntei por que a Jaqueline fazer isso. Eles vão fazer. Eu estava dizendo que eu aceitei aqui, não, agora sim. Não tem algum constrangimento, porque eu estudei pouco a história, muito mais do que eu devia. Perguntei. E que a Jaqueline não ia fazer a fala, eu tenho muitas vezes que ela tinha convidado, ela tinha preferido não fazer. A outra coisa foi o para a São Paulo. Também estou lutando aí na filosofia há tanto tempo para falar numa ocasião relativamente simples, que é uma semana acadêmica, eu acho que eu posso dizer alguma coisa sobre a resposta. Mas eu preferia falar sobre câncer que eu estudei. Então, o que eu vou falar aqui para vocês vai ser um pouco assim, como quem vê um verbete de enciclopédia. Vou começar plagiando Aristóteles assim. Seria aqui o seguinte: uma apresentação breve de Aristóteles pode ser feita de muitos modos. Aristóteles diz que eu sei assim, eu creio que um autor de um livro de introdução a Aristóteles, que é o Jonathan Lear, ele deu o exemplo do que parece ser o melhor desses modos. Tá? O melhor desses modos é, mas assim, eu me persuadi. Esse o melhor modo é a primeira frase da metafísica de Aristóteles. E a primeira frase da metafísica de Aristóteles diz o seguinte: ó, natureza, todos os homens desejam saber. Sinal disso é o prazer que temos com nossos sentidos e nos agradam por si mesmos, independentemente de sua utilidade. E, acima de tudo, a visão. Essa frase pode ser comentada de várias maneiras, tá? Mas, de um modo mais vulgar, a gente pode dizer também que a prova desse desejo, que Aristóteles diz ser universal, saber, pode ser posta em evidência se a gente se lembrar que chamar alguém de ignorante é um insulto. Uma outra implicação disso é que a alusão a essa satisfação que nos dá o conhecimento, a começar pelo nosso conhecimento sensível, o fato de que esse prazer, Aristóteles diz aqui nessa frase, é independente da utilidade. O que quer dizer que ele só está dizendo assim, para usar uma frase aristotélica, né? Que o conhecimento é a sua própria recompensa. Assim como se diz que a virtude é a sua própria recompensa. Claro que nós todos sabemos, Aristóteles não é menor, o conhecimento também serve para muitas outras coisas. Para uma das facetas e dimensões do conhecimento
aprendizagem que ele proporciona também a possibilidade de, ao compreendermos as coisas, também nos apoderarmos dela, e assim por diante. Mas traço mais significativo e mais importante, constituição, que eu pensei, é isso, o fato de ter um valor em si mesmo. Eu acho que para quem está no curso de filosofia, isso é uma coisa importante. Quando eu escrevi isso, eu estava pensando naqueles que estão iniciando. Isso sempre é uma... Como todos aqui sabem, né? Na filosofia sempre tem um ritmo. Na minha geração era comum a gente, muitos de nós, os meus amigos, estudamos filosofia e direito junto, uma espécie de garantia. Afinal, se tudo der errado, a gente vai ter uma profissão. Não foi? Eu tive sorte, não precisei me valer assim, desse plano B. Só que ao dizer isso, ele está dizendo o seguinte, né, que nós temos uma disposição natural para buscarmos conhecer as coisas. Mas, ao escrever isso, ele está fazendo uma coisa que não é simplesmente fazer uma demonstração de sabe isso. Ele está colocando e introduzindo uma coisa que até então pouco se tinha feito, quer dizer, que é refletir sobre o que é conhecer. E essa reflexão sobre o que é conhecer, ela não é assim tão natural do tão espontâneo. A reflexão sobre o que é o conhecimento é o início da filosofia. E é só que a sequência desse primeiro capítulo da vida metafísica, ele fala então de certas condições que são necessárias para isso. E ele diz, chama atenção, que o fato de que fazer essa reflexão sobre nosso próprio conhecimento requer certas condições e tem uma certa implicação. Esse movimento assim de dobra. Uma coisa é dizer que nós temos um impulso natural para o conhecer, mas não é tão natural e nem tão óbvio que a gente então se põe a refletir sobre o que é conhecer. Essa dobra representa o início da filosofia, uma das suas dimensões mais importantes e fundadoras. É tomar o conhecimento como um tema. E a filosofia, entre outras coisas, se constitui como filosofia na medida em que ela faz esse movimento, essa dobra, esse movimento reflexivo. E Aristóteles não deixa de anotar que isso requer assim, certas condições. E para fazer a dobra, fazer esse movimento reflexivo, Aristóteles diz que é preciso que a gente rompa um pouco com o ritmo normal das nossas vidas e das nossas atividades, que estão sempre envolvidas pragmaticamente com as coisas. O curso normal, que humana nos ocupa cotidianamente, em grande parte do nosso tempo, com as atividades que são necessárias à nossa sobrevivência, e as relações que temos uns com os outros, em diferentes dimensões das vidas de cada um. E isso nos toma, as nossas vidas individuais, antes de mais nada, exercícios pragmáticos de convivência e de uma relação interessada com o mundo, no qual as recompensas e as utilidades estão sempre presentes. Esse movimento reflexivo implica que a gente se afaste um pouco, rompa um pouco com as urgências que são próprias das nossas vidas, no decorrer normal das vidas de todas as pessoas. Isso mostra sempre que esse movimento, assim, este não é tão natural assim.
muito embora, no outro sentido, ele seja um desdobramento natural do desejo de saber. Mas, assim, tomar explicitamente o próprio conhecimento de um objeto requer esse afastamento. E Aristóteles se exemplifica isso, né, notando que as matemáticas começaram nas cortes dos faraós. A vagabundagem no ócio dos grandes sacerdotes estavam liderados dessas urgências vitais, estavam ali sendo mantidos período de manteúdo. Esse momento do lazer, uma certa, eu acho talvez melhor dizer assim, não tão grosseiramente como eu acabei de dizer, mas esse momento de interrupção das urgências do dia a dia abre um espaço no qual pode ocorrer o que Aristóteles diz que é uma condição do surgimento da filosofia, que é a capacidade de tomar distância das coisas e se admirar. Porque as urgências das nossas vidas, elas não, a gente não usa as coisas, as manipula, e num certo sentido as conhece, mas aquilo que tem de surpreendente que haja coisas, que haja o mundo, que esse mundo seja de alguma maneira organizado e articulado, isso nos passa um pouco despercebido, isso se diz aqui no nosso linguajar, mas passa tudo muito batido. Só que esse recuo, esse são as urgências, Aristóteles associa isso a certos momentos nos quais a gente se descola, por assim dizer, das urgências da vida ordinária, dá um passo atrás, e então se surpreende, por assim dizer, com a diversidade do mundo. Que às vezes nos machuca, outras vezes nos faz bem, mas o ponto de Aristóteles aqui está aquém disso, tá? É uma espécie de momento de ponto zero, tá? uma atenção ao que existe, que se faz desinteressadamente e que, como ele diz, uma espécie de surpresa e de espanto. Isso é uma condição assim, de formação do pensamento filosófico. Tá? Em certo sentido, é determinante a ser a filosofia. Essas coisas são muito elementares, assim, estão ali muito batidas também, mas eu acho que elas guardam sempre uma força, assim, para que a gente se dê bem conta assim, do que tem de singular no exercício do conhecimento tomado como um objeto de atenção especial, esse movimento reflexivo do qual eu insisti. E Aristóteles fez isso, fez esse movimento, mas isso ele não diz, tá? Ele fez de uma maneira extraordinariamente obsessiva, né? Ele fez isso com uma energia, né? uma potência, um espírito que, acho que a melhor maneira de fazer dizer, embora um pouco anatomicamente, é um espírito enciclopédico. Aristóteles tinha uma curiosidade, um desejo de saber universal. Nada era alheio do ponto de vista do saber. E é por isso que acho que vale a pena a gente olhar um pouco para o que é corpus aristotélico. Eu estou querendo dizer assim, tem uma vastidão temática no exercício intelectual e nessa obstinação obsessiva de Aristóteles com o conhecimento, porque ele ataca em todas as frentes, por assim dizer, tá? E em todas as frentes ele fez uma obra
Em muitos casos, ele inventou esses domínios de conhecimento. Em outros, ele deu seguimento à exploração de temáticas que já eram objeto da filosofia antes dele, muito notadamente, já eram objeto da atenção de Platão. Isso justifica fazer uma leitura simplesmente do inventário que Aristóteles fez, tá? Do exercício desta busca obstinada do saber. Sobre isso há certos detalhes, tá? Tem listas das obras de Aristóteles feitas no Antigo, tá? Algumas chegam a falar em 400 títulos. Esse provavelmente estava misturado no capítulo, as coisas são detalhes assim de filologia que eu não me controlo. Mas tem mais de uma, e elas são, outra parece que são 200 títulos de obras aristotélicas. Aí sobraram 22 tratados, tá? E esses 22 tratados são tidos pelos intérpretes, pelos especialistas aristóteles, como sendo aqueles mais representativos da parte mais forte da sua investigação e que por isso teriam sobrevivido. Tá? Tem essa palavra esotérico com S e com X, tá? E o esotérico com S são os estudos mais avançados, mais difíceis e de acesso mais reservado. Os esotéricos com X são esses de acesso mais fácil. E talvez Aristóteles tivesse escrito para divulgação, por assim dizer, do seu trabalho intelectual. Eu não sei se essas conjecturas são muito firmes, assim. Mas então, o caso é isso, mais ou menos, que a gente lê quando lê a filosofia de Aristóteles se diz isso. Mas mesmo estes 22 tratados é um modo como se costuma chamá-los, os escritos de Aristóteles. Eles são de uma vastidão temática muito impressionante. Eles foram organizados por, no primeiro século, por Andrônico de Rhodes, em Roma. Tá? E o que se diz, nos comentários que eu andei lendo a respeito de como é que foi feita essa compilação, um material que era muito disperso, onde havia anotações de alunos, eles também muito desorganizados. E foi Andrônico de Rhodes que fez e organizou aquilo que veio a ser o corpo da sociedade. Já há mais de 200 anos depois da nossa realidade. Nesse conjunto tratados aristotélicos, que eu vou passar a enumerar aqui, a gente vê a complexidade e, ao mesmo tempo, a abrangência temática, né, que foi o exercício intelectual de Aristóteles. De maneira curta, tá? Talvez por antiguidade não tão curta. Ele viveu 62 anos. Tá? Passou 20 anos lá na academia com Platão, com 18 anos, saiu 38. As coisas que falam difícil entender como é que ele pode fazer tanta coisa, porque ele durante 7 anos foi preceptor de Alexandre o Grande. Tá? Então, ele provavelmente não precisava fazer muita coisa lá com o Alexandre, tá? Senão não teria também pesquisado. Mas assim, ó, o primeiro grupo, tá?
são dos escritos lógicos. Convém reparar que Aristóteles não chamava a lógica que ele que inventou, pelo menos a lógica aqui no Ocidente foi inventada por Aristóteles, tá? Ele não chamava de lógica. Tá? Eu li em algum lugar, da apresentação do Alexandre de Afrodite, que o Alexandre de Afrodite chamou isso de lógica, tá? Mas eu não tenho certeza. Depois que se conferir isso, não consegui. Tá? Então, chamava isso de atos analíticos, tá? Mas é isso. O cidadão esse aí inventou a lógica, tá? Não é pouca coisa. Porque os primeiros analíticos estudam o quê? Estudam os raciocínios humanos, e sobretudo as nossas deduções, tá? E pressupõe essa distinção já do nosso universo representacional em as dimensões de universalidade, particularidade e singularidade. Tá? Só isso já exige um movimento reflexivo muito potente, tá? Para refletir sobre o modo como nós falamos e como nós pensamos, e que introduz a ideia de universalidade e de particularidade e de singularidade, e estrutura isso na teoria do silogismo, tá? Com as variantes que podem ver isso, e fez isso exaustivamente, tá? Considerando todas as figuras, etc., dos primeiros analíticos. Tá? Então, essa supõe também a compreensão da estrutura proposicional, né? Que as premissas são sempre enunciadas. Então, a explicitação de que o pensamento humano se organiza em termos proposicionais, o Aristóteles citou mais. Tá? Embora isso já tivesse no texto, eu acho que Platão já tinha clareza com relação a isso. Tá? Mas a sistematização do regime das inferências que se fazem mediante os silogismos, isso foi Aristóteles que fez obsessivo e obstinadamente nos primeiros analíticos. Tá? Mas não só isso. Tá? Ainda nessa parte aqui, ele inventou também a epistemologia, a teoria da ciência. Porque, segundo os analíticos, são sair de reflexão sobre o que é a ciência, tá? E os critérios de cientificidade e de como é que se acessam as verdades. Tá? Com o seguinte estabelecimento de diferenças entre certos conceitos fundamentais que não podem ser deduzidos, porque eles são as condições de toda e qualquer dedução. Alguns podem ser obtidos inferencialmente, tá? E isso compõe, vamos dizer assim, essa primeira grande forma de estruturação e de teorização do pensamento humano, que é a lógica aristotélica. Tá? O padrão é sempre aquele, né? O homem é imortal, Sócrates. Todos os homens são mortais. Sócrates é o homem, então. Sócrates é mortal. Tá? É um padrão ali. Temos hoje. Tá? Mas eu se está na lista lá, é bem chato. Também nesse grupo, tá? A teoria da ciência também, aqui tem uma coisa assim, só tem uma diferença importante com Platão, tá? Aristóteles entende que a ciência é plural, tá? E ela se divide segundo os gêneros. Platão não, Platão tinha a ideia de uma ciência unificada, tá? Todos os saberes se unificam arquitetonicamente num esquema assim, meio de derivação, tá? Essa discussão é complexa. Durante muito tempo esse debate aí. Mas de fato é isso, a posição de Aristóteles é essa. Então, nesse momento reflexivo de pensar sobre as coisas, Aristóteles teve um certo ponto de partida a ideia de que a gente tem que distinguir certos domínios, e esses domínios têm requisitos, eles têm que são próprios de cada um deles. Tá? Ainda nesse grupo está da interpretação. Que é uma espécie de filosofia da lógica, por outro lado, de antecipação do que é uma semântica filosófica. Tá? Isso
também muito singular. Muito singular. Porque, então, tem conceitos de afirmação, de contradição, que são examinados, de privação. Então, e relacionado com as formas do discurso também. Tem ali uma espécie de combinação dessas coisas. Então, de alguma maneira, também, Aristóteles abre um campo que viria a ser um campo que se desdobraria ao longo de toda a história da filosofia. Os tópicos tratam das questões difíceis. Os raciocínios que Aristóteles precisa de dialéticos e de procedimentos de demonstração que não são desdobrados de maneiras silogistas. Tem uma tópica padrão, seria alguém faz uma tese, então tem que justificar a tese. O opositor e o oponente tem que fazer os argumentos. Então, aquilo ali é um tipo de argumentação dialógica que aparece aí, que ele recebeu lá o nome de dialético. Depois, os elementos sofísticos, que é uma discussão com os sofistas. Então, só isso aqui, tá? Não é que, só quero fazer uma ressalva, não é que Aristóteles inventou a lógica, tá? Lógica, de alguma maneira, ela é estruturadora do nosso pensamento. Tá? E também não, assim, quando eu disse ele inventou a lógica como disciplina filosófica, tá? Mas reflexões sobre a lógica, especialmente na Índia, já existiram também, e talvez em tempos até anteriores. Mas a transformação disso como uma disciplina filosófica foi Aristóteles que inventou. Tá? E a teoria da ciência também, do jeito que Aristóteles fez, também foi ele que inventou. Quer dizer, ele foi a pessoa que fez isso da maneira mais sistemática, etc. Nesta parte aqui, claro que os antecedentes de Platão são muito poderosos, tá? Mas Aristóteles falou que deu uma conformação disso como se fosse uma espécie de disciplina. Muito bem, aí vem a parte dos escritos científicos de Aristóteles, tá? O mais conhecido é a física. Tá? Esse é um estudo da natureza, especialmente dos corpos e do movimento. Tá? E também Aristóteles deu uma sistematicidade para esses estudos que é única. Tá? Agora estava vou falar alguma coisa sobre isso. São referências que ficaram para sempre na filosofia. De alguma maneira, a física de Aristóteles ela é anacrônica, no certo sentido. Tá? A física hoje se estuda, vai aí na faculdade, não vai ter curso sobre a física de Aristóteles aí no curso de física. Tá? Mas, do ponto de vista da história da filosofia, ela continua a ser uma referência. Tá? Ao longo do tempo todo, em Leibniz e Hegel, que diz que bom, a física de Aristóteles é um pouco a filosofia da natureza, tá? Que a enciclopédia que Hegel constrói é sobre, digamos assim, o Hegel faz um grande elogio para a física de Aristóteles. Tá? E Leibniz também, nas discussões com Descartes, de alguma maneira recupera os conceitos da lógica da física de Aristóteles. Então aqui, esse é um ponto no qual, assim, ao mesmo tempo, a gente poderia dizer que, do ponto de vista da história do conhecimento sobre a natureza, o pensamento de Aristóteles ficou para trás, mas do ponto de vista da vida interna da filosofia, não foi bem isso que aconteceu, tá? Porque ele, de alguma maneira, foi vitalizador de reflexões posteriores a respeito da composição do mundo natural, e ele definiu um campo, então, de onde o que deve ser pensado aí. E introduziu aí, e esse talvez seja a razão pela qual se acentuou toda a ruptura do desenvolvimento da física com relação ao que Aristóteles disse, porque tinha lá a ideia de Aristóteles de que as coisas sempre se movem na direção de um fim, tá? Que é o princípio da teleologia da natureza. E a física moderna, um outro partido de que não tem fim. Não tem objetivo. Os fenômenos se orientam causalmente ou estatisticamente determinados e assim por diante. Então, aqui teve uma espécie de dúvida.
uma pequena digressão aqui. Thomas Nagel é um filósofo contemporâneo americano, muito reputado. Filosofia não é como tempo, tá? Tempo profissional, tem que todo mundo, né? Número 1, número 2, número 3, né? Filosofia não ranqueia assim desse jeito, tá? Mas, Nagel, contemporaneamente, é um dos principais filósofos lá nos Estados Unidos. Um pouco do Nagel, mas eu li um livro que se chama Mind and Cosmos, e esse livro me impressionou muito. Vocês vão compreender por que eu estou fazendo alusão a esse livro. Esse livro ele faz uma espécie de recusa desta compreensão do cosmos como sendo, especialmente da evolução da vida, tá? Podendo ser explicado exclusivamente pela seleção natural. Tá? Nesse sentido, é um livro reacionário. Tá? E a reação dos cientistas com relação a isso foi muito forte. Tá? Mas, Nagel introduz assim, uma ideia que eu acho que é importante e que, no certo sentido, evoca um pouco a ideia teleológica, porque ele diz o seguinte: há coisas no universo, especialmente nossas faculdades superiores, tá? Nossa consciência, que parecem ter uma dimensão que é irredutível às simples estruturas físico-fisiológicas. Tá? Pode ter uma correlação as ligações eletroquímicas lá nos nossos neurônios, nos nossos pensamentos, mas parece que há alguma coisa nos nossos pensamentos que não é igual a uma relação eletroquímica. O Nagel então diz o seguinte: se você não é crente, tá? Então você deve talvez pensar e apostar que talvez o universo natural, tal como ele é descrito pela física que nós conhecemos, não esgote o que é a natureza. Tá? Essa aposta é uma aposta que, no certo sentido, se correlaciona com a ideia de Aristóteles. Não que o Nagel disse que tem que ser finalista, é como se ele dissesse assim: atribui tudo a uma sucessão de acasos com relação a esses fenômenos, ou o fenômeno da liberdade. Né? Porque se todos os fenômenos são causais, mesmo que haja determinação lá no nível infratômico, das partículas, não parece que agir livremente seja compatível com os axiomas principais do conhecimento físico, tal como nós os conhecemos. E a ideia do Nagel, que fica mais sugerida, de que talvez a gente deva admitir que o conhecimento científico que temos hoje não esgote e não tenha uma explicação completa do que é a natureza. Tá? E é nesse sentido que eu me lembrei aqui, quando eu estava lendo sobre a teleologia aristotélica, de que há uma espécie de ego de mesmo sentimento, tá? Com relação a como é que as coisas se estruturam no universo. Tá? Sem assumir, etc. Não sei. Foi lá na Brincal, não sei o que, todo mundo falando disso. Tá? Então, mas Aristóteles também foi aqui nesse mesmo bloco, tem um tratado chamado Meteorologia, dá um assunto altamente atual, principalmente para nós gaúchos. Se as lições que dela não fui lendo, se são aplicadas nas nossas circunstâncias, eu não sei, mas tem lá. E tem um tratado do céu, que é o supralunar. E também a cosmologia contemporânea provavelmente é muito não corresponde ao que hoje se sabe sobre isso. Aliás, Kant também escreveu até a história do céu, tá? Mas ali tem uma conjectura de Laplace que parece que está vigente até hoje, sabe? Mas enfim, isso dá uma ideia assim da
da vastidão. E depois um tratado sobre a geração e a corrupção, as coisas, o dinamismo das coisas, como é que elas se formam, se desfazem. Tratado é muito interessante, tá? Não vou agora aqui fazendo essa. Estou varrendo disso para vocês que ia falar meio como um verbete enciclopédico, tá? O modo de agrupar, tá? As pessoas põem de ânimo aqui, tá? Tratado da alma, tá? Me parece que ele é, na verdade, um tratado de, ao mesmo tempo, de antropologia e de psicologia, tá? Porque o tratado da alma é uma espécie, sei lá, dos aspectos fisiológicos, que estuda ali claramente, depois tem os psicológicos e depois tem as nossas faculdades superiores. Então, é um tratado complexo, assim, tá? Mas que, por assim dizer, contém seminalmente diferentes vertentes de análise e de compreensão da natureza, da nossa natureza humana, né? Do que nós somos, do ponto de vista da nossa Constituição. Depois tem uma vastidão, não sei se são grandes, são vários, os estudos de zoologia, né? De análise dos tratados zoológicos da história, tá? Da história dos animais, das partes dos animais, do movimento dos animais, da marcha dos animais, da geração dos animais. E isso só se inventou isso, tá? Não existia isso, tá? Só é o fundador, o seguinte, dos estudos de biologia, Ele vem de uma família, os Asclepíades. O pai dele era médico, ele era médico do rei, aqui da Macedônia, tá? E a família dele é conhecida médico. E a mãe dele também é dessa mesma família. Então, alguns intérpretes sugerem assim, que isso tem a ver com o interesse deles, né? Porque o mundo biológico tem a ver com essa, digamos assim, com a impregnação que ele teve de interesse por essa temática na sua própria educação. Depois tem um conjunto de escritos que talvez seja um exemplo da parte perdida, tá? O próprio Aristóteles, que se dá um nome latim aqui, ó, Eparpa Naturalia, né? São pequenos escritos, tá? E vocês vão ver a diversidade dos interesses do homem, tá? Da sensação e do sensível, da memória e da reminiscência, do sono e da vigília, dos sonhos, tá? Da adivinhação pelo sonho, da longevidade e da brevidade da vida, da juventude e da velhice. Se não li também vou ler, tá? Está na hora. Da vida e da morte, tá? Então esse é a parte da natureza. Depois vem um conjunto de estudos sobre a vida social dos homens, tá? Nas suas duas grandes dimensões, da moral e da política. Tá? Então, por isso que ele só se faz muito diferente, sabe, do que fez Platão. O tempo da vida de Platão e da vida de Aristóteles é um tempo tumultuado. Tá? Apenas estava lá em cena, só se não era assim. Tá? Ele viveu lá também, estava vivendo lá nesse período também. Platão era terreno, importante. Tá? Mas era um momento assim de revoluções e de instabilidade da vida na Roma. Tá? Uma instabilidade que tinha muito a ver com as tensões da democracia ateniense
das desordens que ela provocar. Eu não vou entrar aqui no detalhe de reconstituir historicamente aquele período. Tá? Platão reage de um jeito com relação aos problemas da vida em sociedade de uma maneira muito diferente de Aristóteles. Tá? Porque são escritos notáveis, tal de sétima carta. Algumas pessoas dizem que não foi Platão, etc. Mas, em todo caso, ela tem uma certa dúvida em relação a esse. Mas ali Platão diz o seguinte, que ele tenta, numa certa altura, os familiares deles assumem o poder. Tá? E aí eles matam uma quantidade enorme de gente e Platão ficou horrorizado. Os parentes dele estavam fazendo aquilo. Tá? E isso tem a ver com... E Platão dizia, por isso eu passei a me dedicar à filosofia. Tá? Porque eu estava vocacionado para ser uma pessoa importante. Ele era uma pessoa super importante. E ele diz, então, aí me dediquei à filosofia. E quando ele se dedicou à filosofia, a atitude filosófica, a atitude filosófica de Platão, com relação à crise das histórias, foi de construir, especialmente na República, uma espécie de cidade ideal. Tá? Uma recuo intelectual, recuo que Platão fez com relação à vida prática, e a assunção que ele faz no projeto de reflexão sobre a vida social, ele faz reagindo deste modo, tá? Constituindo essa cidade ideal que é a República. Tá? Uma outra parte da casa, quando ele diz que então, no Estado, pelos amigos, etc., ele vai lá para Siracusa, vai 3 vezes a Siracusa com a presunção de que ele tinha só uma pessoa para educar, que era o rei. Duas presas não funcionam. Numa das vezes ele até saiu de lá como escravo. Tá? Nenhuma das 3 deu certo. Aristóteles tem uma outra atitude. Tá? O que Aristóteles fala? Primeiro fez ver a diversidade dos interesses. Junto com todos os alunos, faz uma compilação de todas as constituições que tinha. Que não sobraram. Sobrou a Constituição de Atenas, que é um dos textos lá que é ele fez um levantamento. Então, bom, mas como é que então estão organizados? É uma diferença, assim, tá? Quando se volta para o que existia, tratava de entender. Tá? E, na política, ele faz, então, um exame discriminatório das diferentes formas básicas de estruturação da vida política na cidade e toma lá uma posição com relação àquela que aí, segundo o partido dele, né, seria aquela que houvesse mais equilíbrio, tá? Entre setores secundários e não posso começar agora, tá? Mas assim, não importa que ele não está, é uma atitude com relação à política é essa, tá? Mas tem um ideal, tá? De cidade. Mas ele não imagina assim, de construir uma cidade. Como Platão faz. Apesar de que nas leis Platão recua um pouco, mas ainda assim tem propostas de reforma tão radical que elas eram incompatíveis com a cidade tal como ela existia. Tá? Menos, obviamente, das leis do que na República. Na República, exato, né? Todos têm alma, né? Então, pobre, então, pratas, almas de ouro, tem que escolher as almas de ouro, esses caras aqui devem mandar, homens e mulheres, eles devem se interessar pela cidade, por isso eles não devem ter propriedade, eles não devem ter família, tá? Devem criar os filhos todos. Eles não convém identificar-se, fazer herdade na maternidade, e eles não devem ter sustentado, devem ser sustentados para não roubar, tá? Ser sábio, educado desde criança. Rigidamente educado. Mas nós não tem nada disso, tá?
Eu elogio para aqueles que não sabem, mas não o requisito de estruturação da cidade a partir daí. A gente tem como aquele, aqui a gente fala bastante, a doutrina das virtudes, interessante, e tem toda essa parte da crônicas e faz uma longa história. Isso me leva aqui, depois ainda tem, acho que pode ter, para um inventor, não da retórica, tá? Mas não da poética como exercício de poesia, mas da ciência da poesia, da reflexão conceitual sobre a poética, Aristóteles inventou como uma disciplina. E por fim, aí ele não inventou exatamente, nem deu o nome, tá? Pois ele é um autor da metafísica, tá? E a metafísica é o livro de referência fundamental, o fundador do outro grande domínio da filosofia. É o livro mais importante da história. Não é aquele que sobreviveu ileso, tá? Ileso ficaram os primeiros analíticos. Não tem que botar lá na teoria dos fluidos, mas só fez o que tinha que ser feito. Aqui não, mas Aristóteles abriu o campo de uma maneira. Os antecedentes platônicos aqui são muito poderosos, muito fortes. Mas Aristóteles fez uma coisa nova, muito diferente. Isso tem a ver e se conecta, não é, com os escritos de filosofia da lógica, tá? Por quê? Porque Aristóteles diz o seguinte: se a caracterização geral da metafísica é a ciência do ser enquanto ser, tá? E Aristóteles pergunta, mas então a gente tem que determinar o que é o ser, tá? E a determinação do que é o ser, ela Aristóteles a concebe como estando espelhada em duas coisas fundamentais. A ideia de que tem as coisas, tais como elas existem, elas têm uma constituição essencial, tá? E depois tem um conjunto de coisas que se relacionam com esse núcleo do que são as coisas, tá? E essa é a distinção entre substância e acidente. Isto é o núcleo do pensamento metafísico de Aristóteles, tá? A teoria da substância e a teoria dos próprios. Enfim, tem uma coisa complexa. Mas repare que isso se conecta com a teoria da proposição, tá? Porque as nossas proposições são todas estruturadas dessa mesma maneira, sujeito e predicado, tá? Então, há uma profundidade, vamos dizer assim, na reflexão filosófica de Aristóteles, quando a gente compreende que essas coisas vão juntas, embora Aristóteles, quando faz a metafísica, não faz muito, tá? A teoria da substância é uma análise, vamos dizer assim, da constituição dos seres, tá? Tais como eles existem, tá? E núcleo dessa reflexão sobre o modo como as coisas existem, o primeiro grande núcleo é essa diferença entre substância e acidente, e a teoria da substância com a distinção entre forma e conteúdo, tá? Forma e matéria. Isso é um núcleo de pensamento filosófico que está até hoje presente em qualquer reflexão que se faça sobre temas de metafísica, sobre como é que as coisas são. E a segunda vertente disso é a teoria da causalidade que Aristóteles faz com base nos conceitos de potência e ato. E potência. Então, esse núcleo de pensamento aqui, do jeito que Aristóteles o constituiu, ele resistiu ao tempo. Tá?
E até hoje não tem como fazer uma reflexão sobre metafísica que de alguma maneira não pense sobre isso. Tá? Então, esse é o panorama, assim, o que é na vastidão temática e na profundidade. Agora, o que lhe dá uma grandeza ainda, se isso não bastasse, tá? É de que esses pensamentos inaugurais, eles se tornaram, em um certo sentido, perenes. Tá? Porque o desdobramento da filosofia, a partir de então e até hoje, não é? Envolve sempre uma discussão e uma análise dos textos de Aristóteles. Eu fiz um pequeno exercício de ver um pouco como é que essa linha vai sendo composta. Tá? Assim, porque logo depois da morte de Aristóteles, muda o cenário filosófico na Grécia e o estoicismo e o epicurismo passam a ocupar o lugar. Tá? Então, mas Aristóteles continuava ali, né? Mas, digamos assim, o foco, o centro da reflexão filosófica tinha se alterado. Tá? Aí, vira, começa pós-Jesus Cristo, e então se volta a haver uma preocupação de Aristóteles entre os filósofos neoplatônicos, tá? Que por sua vez eram também neo-aristotélicos, tá? E esses filósofos são um grande número e há uma revitalização de Aristóteles, tá? nesse que vai ali até o século V. Tá? Alexandre de Afrodísio é o mais importante. Tá? Bom, tem um conjunto de filósofos assim, que são, ao mesmo tempo, fazem uma espécie de conciliação do pensamento contínuo, de conciliação do pensamento contínuo menos com Aristóteles. Vários deles fazem uma espécie de articulação e de harmonização de posições aristotélicas e platônicas. Então, o Aristóteles fica vivo aí. E tem um intervalo, tá? No fim de Império Romano, para a dissolução daquele período todo, mas mais a partir do século XI, especialmente a partir do século XIII, quando Guilherme de Moraes traduz todo o corpus do latim, Aristóteles volta com toda a força e durante todo o período, até a escolástica tardia, lá do século XVI, e talvez até um pouco do início do século XVII, ela está impregnada, né, do pensamento aristotélico. E depois, a modernidade parece romper muito com Aristóteles, mas eu estava vendo agora que tem isso, coisa que enfim, já sabia de algum modo, mas eu fiz agora umas leituras e vi que, assim, como em Leibniz, por exemplo, tem a posição de Leibniz com relação à composição e estruturação do mundo, tal como ele ela é uma espécie de modificação das teses aristotélicas, tá? E tem uma originalidade. A teoria das mônadas não tem nada a ver com a teoria das substâncias. Tem alguma coisa a ver com a teoria das substâncias, mas a relação entre acidente e a essência constitutiva da substância muda. Tá? Mas assim, então Aristóteles passa a ser uma referência. Bom, o Descartes era um pouco inimigo de Aristóteles, tá? Tem uma outra visão da substância, etc., mas o diálogo e a contraposição. Então, Aristóteles está presente na história da filosofia. Tem uma perenidade do pensamento aristotélico que se faz, seja positivamente por recuperação das lições de Aristóteles, seja por contraposição e oposição a ele. Então, isso é um exemplo da perenidade. E agora, contemporaneamente, tá? Por exemplo, Gadamer, por exemplo, num certo sentido, é uma recuperação da teoria da Frônese sobre muitos aspectos. Tá? Na ética contemporânea, as discussões com Aristóteles são, de algum modo, centrais, especialmente também a partir dessa discussão sobre
inclusive sobre o raciocínio prático. Tá? Há uma discussão assim, viva esses dias, saber o seguinte: Aristóteles tem razão de dizer que no raciocínio prático a conclusão é a ação, ou ela depende de que haja ali uma crença que justifica a ação? Eu tenho todos os motivos para fazer tal coisa. Aristóteles diz: quando faz o raciocínio prático, a conclusão é você fazer a coisa. Mas discute-se agora, eu falei, trabalhando isso aí, para recentemente, não, o raciocínio prático termina quando diz: eu tenho que fazer isso. Tá? Mas Aristóteles diz: eu faço isso. Tá? Então, que é um ponto difícil, sutil de teoria da ação. Mas mostra a profundidade das reflexões que agora no século nosso aqui, 21, esse ponto está vivo. Tá? Então isso assim, talvez Aristóteles é uma figura filosófica que não tem comparação nesse sentido, tá? Porque o cara está cheio aqui na filosofia contemporânea, cheio de canto, tá? Mas o cara diz, século XVIII, né? Esse cara aqui foi lá, foi 2.400 anos que ele escreveu. Acho que isso dá uma ideia do que foi essa figura da história da filosofia. Quer dizer, essa palavra que inventou muitas dessas coisas. Então. E não só assim, inventou, conseguiu pensar de um jeito de que isso continua a ser uma referência no exercício vivo da filosofia contemporânea, não apenas no exercício. A primeira coisa que eu disse é o seguinte: qualquer universidade do mundo hoje vai ter um curso, que tem um curso de filosofia, vai ter disciplina sobre Aristóteles. Mas isso é uma coisa, porque então você faz a disciplina e conta lá o que ele está fazendo, como eu estou fazendo aqui, tá? Que tudo isso é meio terceira linha, tá? Mas Aristóteles está presente? Não, os caras que estão pensando, por exemplo, sobre teoria da ação, tá? Ser diferente, tá? Então, certo modo de estar presente, que não é o modo do arquivo, tá? Não mereceu o modo do arquivo. Então, nossos modos, todos nós, a gente fala assim: fulano disse isso, tá? Esse é mais ou menos o exercício normal dos professores de filosofia, tá? Mas a verdadeira filosofia não está aí, tá? Aí, quando se agarra uma dessas questões, se procura pensar. E aí, quando isso é feito, com muita frequência, eles podem ser uma referência. Hegel teve uma compreensão muito forte da força de Aristóteles. Faz elogios. Tem um livrinho aqui que é bem interessante, do Berto, que é o Aristóteles do século XX. Então ele faz um inventário, uma lista, tá? De como Aristóteles se faz presente no coração mesmo de muitas frentes da reflexão filosófica contemporânea. Não para ser copiado, tá? Mas para ser usado como um desafio de pensamento em relação à elucidação de certas questões centrais. Sobre cada um desses pontos, falei aqui de uma maneira muito superficial, tá? Mas eu não saberia fazê-lo com mais profundidade, muitos desses casos, mas também isso não seria possível fazer, porque as frentes são tão grandes, tá? Que você não consegue apresentar o resultado de uma maneira adequada às exigências rigor, precisão, que são próprias de uma apresentação adequada, porque cada um desses tópicos aqui que eu falei pode ser objeto de um curso, de dois cursos, de três cursos. Por aí, pessoal. Muito obrigado.